Olá, IPCA! Hoje é sábado, dia 1º de junho de 2013. Estamos há 405 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 32 a 34 do livro de Deuteronômio. Estamos encerrando a história da vida de Moisés. Depois de ter começado a sua história lá no livro do Êxodo, falando a respeito do seu nascimento, da sua preservação, dos milagres que ele executou a mando de Deus para tirar o povo de Israel do Egito, as pragas, a travessia do Mar Vermelho, depois de ter conduzido o povo pelo deserto, depois de ter dado ao povo as tábuas da lei, o tabernáculo, fazendo essa mediação entre Deus e o seu povo escolhido, depois de ter caminhado com esse povo por 40 anos no deserto, chega a hora de Moisés se despedir. Ele não vai poder, apesar de ter sido um homem tão importante, ele não vai poder entrar na terra prometida porque ele também pecou e desobedeceu ao Senhor no episódio de Massá e Meribá. E você conhece essa história. E então, agora ele vai pronunciar duas coisas que lhe são solicitadas por Deus. A primeira delas é um cântico que Deus mandou que fosse escrito para que o povo, cantando esta música, se lembrasse dos avisos que Deus lhes havia dado. É muito interessante isso, meus irmãos, e agora falo como músico, porque a música é gravada no nosso cérebro, num lugar onde as memórias são registradas de maneira privilegiada, no lugar onde a emoção é guardada. É por isso que música nos afeta tanto. É por isso que às vezes ouvindo uma música a gente é capaz de se alegrar ou se entristecer tanto. Porque quando a gente fala de música, o registro disso no nosso cérebro é privilegiado. Se você fizer uma análise aí da sua memória, você vai ver que embora você saiba versículos de cor, talvez até um capítulo, um salmo bíblico inteiro de cor, nada disso se compara à quantidade de textos musicados que você sabe de cor. Por quê? Porque a música embala as palavras com emoção e isso faz com que a sua memória seja de uma qualidade muito maior. E Deus então fez um cântico e mandou que Moisés o escrevesse, no qual ele falava do quanto ele foi atencioso, misericordioso, bondoso com os israelitas, e no quanto a desobediência dos israelitas, o abandono de Deus, a idolatria dos israelitas seria um problema inominável. E como Deus teria razão em disciplinar o seu povo, em mandar inimigos para serem a espada do juízo de Deus. E como esses inimigos não se agigantariam sobre os israelitas, para que ficasse claro que Deus coordenava aquilo e que não era por causa da força dos inimigos, mas sim por causa da disciplina de Deus que aquilo tudo acontecia. E que depois que o povo de Israel fosse disciplinado, Deus haveria de restaurar o seu povo para si, porque a sua ideia nunca foi destruir o seu povo, mas sim ter um povo para si mesmo, para o seu deleite nessa nação. Meus irmãos, neste cântico do capítulo 32, nesta forma lindíssima de poesia e com palavras tocantes, nós temos todo o Antigo Testamento descrito e o Novo também. Por quê? Porque aqui vemos a história da Bíblia. Deus resgatando Israel da escravidão no Egito. Um povo que ele já havia sinalizado que formava para si desde os tempos patriarcais, desde o início do livro de Gênesis. E então ele forma esse povo para si, salva esse povo, cerca esse povo de bênçãos e coloca este povo em Canaã, neste momento da história que agora estamos lendo. E depois esse povo vai gradualmente se esquecendo de Deus, se afastando de Deus, e embora os profetas venham, como é o caso de Elias, que vem denunciar a idolatria, o povo vai se afastando e Deus manda o cativeiro. Primeiro o cativeiro da Assíria para o reino do norte, Israel. Depois o cativeiro da Babilônia para o reino do sul, Judá. E depois de disciplinar o seu povo, Deus o traz de volta à terra de Canaã. E ali manda o Messias para obter a maior das restaurações. E para dizer, eu estou formando um povo para mim. E eu não vou permitir que o meu povo seja destruído. Mas embora eu exerça a minha disciplina, eu vou salvá-lo para habitar eternamente com ele. E toda a glória será minha. Essa é a essência do Antigo Testamento e do Novo. E nós temos isso então aqui narrado de forma lindíssima, com poesia e com música, no capítulo 32 de Deuteronômio. É por isso que nós temos dito a você, e mais uma vez insistimos, que este livro é chave para a compreensão de toda a mensagem da Bíblia.
É Deus quem salva, é Deus quem julga, é Deus quem disciplina, é Deus quem é glorificado no meio do seu povo. Deus conduz as nações, Deus dá instruções ao seu povo, o papel do seu povo é obedecer e a desobediência será disciplinada. É disso que a Bíblia trata. E nós temos isso tudo aqui nessa forma maravilhosa no capítulo 32 de Deuteronômio, neste cântico extraordinário. Em seguida, nós vemos a bênção que Moisés pronuncia antes da sua morte sobre os filhos de Israel. Faz um paralelo aqui, esta bênção, com a bênção de Jacó lá no final do livro de Gênesis. A bênção que antecedeu a chegada de Moisés é a bênção de Jacó sobre os seus 12 filhos. E agora Moisés também fecha uma nova era na história da redenção, pronunciando esta bênção antes que os israelitas atravessem o Jordão em direção à conquista de Canaã. Aqui não há uma ordem específica sobre as 12 tribos, embora comece com o filho Ruben, que é o mais velho, já se pula para Judá, que vai ser o filho líder, mas depois não há nenhuma ordem perceptível. São mencionados quase todos os filhos de Jacó, à exceção de Simeão. José é mencionado, mas os seus 2 filhos, Efraim e Manassés, também o são. E é bastante difícil estabelecer um critério porque esses nomes são citados assim, nessa ordem, e porque há a omissão de Simeão. O fato é que em todas estas bênçãos nós vemos promessas de dádiva, de amor, de mesmo que haja a disciplina e o juízo de Deus, como foi anunciado no cântico, há uma intenção final amorosa de Deus de preservação e de salvação para com o seu povo. Então o cântico fala de um juízo por vir, fala de uma sentença de Deus contra o pecado que ele abomina, fala de uma purificação contra a idolatria, que é um pecado terrível diante dos seus olhos, mas a bênção que se segue no capítulo 33 fala da intenção maior de Deus, que é abençoar o seu povo. Isso é para humilhar o povo e para deixar claro, a bênção vem porque Deus é grande, não porque você merece. A bênção vem porque a decisão nasceu no coração de Deus e não em algo que você tenha feito para merecer. E então, também aqui temos uma bênção maravilhosa, onde só ao ler o nosso coração já vibra de felicidade por saber que somos felizes como pessoas, como o Israel de Deus, não por causa dos nossos méritos. E é assim que termina essa bênção. Veja no verso 29, feliz és tu, ó Israel, quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. O capítulo todo deixa claro que não é por causa do poder de Israel, mas é por causa do poder de Deus, que não é por causa do mérito de Israel, mas é por causa da misericórdia de Deus, que Israel é um povo feliz. E é assim que nós devemos nos enxergar. Mesmo quando, por conta de nossos pecados, estivermos sendo disciplinados por Deus, é assim que nós devemos nos enxergar, como um povo feliz, um povo que pertence ao Senhor, a quem deve ser dada toda a honra e toda a glória. É muito interessante notar a semelhança desta bênção com aquilo que nós podemos ver lá em Apocalipse, capítulo 15, nos versos 3 e 4, quando João lá no céu ouve o cântico de Moisés. E se fala lá, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, pois só o teu nome é santo. Eram os remidos que cantavam lá em Apocalipse aquilo que Moisés pronunciou como bênção sobre os filhos de Deus aqui em Deuteronômio. É a ideia, portanto, de que Deus deve ser glorificado na salvação dos pecadores. É hora de olharmos para esse povo que não merecia entrar em Canaã, que não merecia tudo aquilo que estava recebendo, e olhar para nós, que não merecemos o céu, que não merecemos o amor de Deus por nós, que nada fizemos que pudesse ser encontrado em nós algo valioso, algo digno de chamar a atenção de Deus. No entanto, estamos indo para o céu por causa do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Por fim, nós vemos no capítulo 34 a morte de Moisés. Vemos como Deus se preocupou em esconder o seu sepulcro para que ele não fosse visitado com intenções idólatras. Ninguém sabe, até os dias em que este capítulo final foi escrito, e isso pressupõe certamente um lapso de tempo muito grande, ninguém sabia onde Moisés estava enterrado. Isso nos mostra, então, mais uma vez, que embora Moisés tenha coordenado a escrita de todo o Pentateuco, é evidente que este capítulo 34 não foi ele que escreveu. Aliás,
há uma fala aqui que nos mostra a sugestão de uma grande passagem de tempo. Quando se diz assim, nunca mais se levantou em Israel alguém que fosse como Moisés. Essa é a mensagem do verso 10 do capítulo 34. E é evidente que para esse verso ter sido escrito tem que ter passado um tanto de tempo. Eu não posso dizer para você que nunca mais se levantou, por exemplo, no Brasil, um presidente como Luiz Inácio Lula da Silva. Ele acabou de sair. E a ideia então é, você tem certeza que nunca mais vai aparecer alguém? Vai precisar passar muito tempo para você poder fazer uma afirmação dessa. Pois é a mesma ideia aqui. Alguns chegam a sugerir que este desfecho do livro de Deuteronômio tenha sido acrescentado tempos mais tarde, talvez até na época de Elias, mas para dar a ideia daquilo que nós sabemos ser verdadeiro. Não houve mesmo uma época de tantos milagres, de tanta ênfase, até esses dias, até os dias de Elias, onde houvesse um servo de Deus tão dedicado e que tivesse sido levantado para falar em nome de Deus ao povo e para realizar tantos sinais. Houve apenas um maior do que ele, e nós sabemos quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Moisés fez advertências a respeito dele lá no capítulo 18 de Deuteronômio, como já dissemos. O Senhor Jesus foi aquele que veio para ser maior do que Moisés, como já lemos também em Hebreus, não é? E aí então nós vemos a grandeza da salvação de Deus, prenunciada nos dias de Moisés por esses atos de misericórdia, cumprida nos dias do Senhor Jesus, com a sua obra ainda maior do que a obra de Moisés. É hora da gente dizer, louvado seja o Senhor. Nós não merecemos tão grande salvação. E não podemos deixar de notar aqui que a misericórdia de Deus, o poder de Deus, a santidade de Deus, devem nos levar a uma obediência a esse Deus, ao caminho da bênção. E fica então esta palavra final para o nosso coração aqui. Na semana que vem, se Deus nos permitir, nós vamos fazer uma recordação de todos os livros do Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. E vamos começar a enviar a você perguntas para a nossa gincana. Perguntas que eu espero você seja capaz de responder a respeito desses 5 primeiros livros da lei. A gente se encontra amanhã na igreja, se Deus quiser, para ter mais 2 sermões a respeito de Deuteronômio, nos quais eu espero que Deus continue a falar ao seu coração. Bom estudo, boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.